Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre as células procariontes e eucariontes, com enfoque nas estruturas e funções de cada uma delas da célula eucarionte. Espero que vocês gostem, deixem o seu like, os seus comentários, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então as células, né, nós vimos já numa aula anterior que a célula é a menor unidade estrutural e funcional de um organismo vivo. Essa célula, ela pode ser procarionte, que ela está presente, então, nas bactérias pertencentes ao reino Monera. Lembrando que essa célula procarionte, né, ela tem material genético desorganizado, tem poucas organelas e ela é uma célula mais simples. Nós temos aqui no canal uma aula de microbiologia que ela vai explicar detalhadamente essa célula procarionte. Então, caso você tenha interesse em assisti-la, é só ir lá na aula 1 de microbiologia, tá bom? E a célula eucarionte? Então, como vocês veem nessa imagem, é uma célula complexa, com muitas organelas e com material genético organizado por conta do envoltório nuclear presente nela. Essa célula eucarionte, ela pode ser classificada em animal ou vegetal. Bom, então, a primeira estrutura da membrana da célula, né, eucarionte, que nós vamos estudar é a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é essa estrutura que vai delimitar toda a célula eucarionte. Então, ela é uma bicamada lipídica, todas essas estruturas em vermelho e amarelo são lipídios, e ela tem proteínas na sua estrutura. Então, tem as proteínas integrais, que elas atravessam a bicamada lipídica, e tem a proteína periférica, que ela não vai atravessar essa bicamada lipídica. Outra molécula presente na membrana plasmática são os carboidratos, que geralmente estão associados, então, a lipídios, formando os glicolipídios, ou a proteínas, formando as glicoproteínas. Então, essa membrana plasmática, ela exerce como funções proteger a célula, separar o meio intracelular do extracelular, fazer o transporte de substâncias e manter a homeostasia dentro da célula. Então, qualquer substância, né, que queira entrar na célula ou sair dela, vai ser realizado o transporte via membrana plasmática. O citoplasma é o espaço compreendido entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, e é nesse citoplasma que vai estar as organelas. Então, o citoplasma, ele tem como uma função abrigar as organelas. Como organelas, existem as mitocôndrias, que aqui estão representadas. Então, tem uma membrana externa e uma membrana interna, que fazem invaginações, formando as cristas mitocondriais. Esse espaço azul aqui é a matriz mitocondrial, tem ribossomos e tem DNA dentro dessa matriz mitocondrial. As mitocôndrias, elas são responsáveis pelo processo de respiração celular, que vai culminar na produção de energia. E a nossa moeda de energia é o ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, são nas mitocôndrias que acontecem algumas etapas do processo de respiração celular para produzir, então, a energia. Lembrando que esse processo de respiração celular, ele envolve 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons.
nós teremos uma aula sobre mitocôndrias e sobre esses processos, como que eles acontecem, qual é o saldo de ATP, né, produzido por cada processo e onde que eles ocorrem. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Essas organelas, elas estão presentes tanto na célula procarionte quanto na célula eucarionte. Como nós vimos anteriormente, as proteínas são fundamentais para compor a estrutura, né, da membrana plasmática e para exercer várias outras funções. Então, as proteínas produzidas pelos ribossomos são de extrema importância para as nossas células. Os lisossomos são essas vesículas que contêm enzimas digestivas e eles fazem o processo de digestão intracelular. Então, qualquer substância que entra na célula, né, por endocitose, vai ser digerida dentro dos lisossomos. Ou qualquer organela que, porventura, já não exerça sua função como ela deveria, ela também vai ser digerida pelo lisossomo. Essa digestão, né, após acontecer esse processo, aquilo que for útil vai continuar dentro da célula e aquilo que não for útil vai ser exportado, vai ser eliminado da célula. Como retículo endoplasmático, existe o retículo endoplasmático liso, aqui representado por essa estrutura em laranja, e o retículo endoplasmático rugoso, representado por essa estrutura rosa. Então, ele é rugoso, né? E por apresentar, por exemplo, ribossomos aderidos à sua estrutura. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer o processo de síntese proteica, e o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios e faz o processo de desintoxicação celular. Então, nesse retículo endoplasmático liso, acontece a adição de grupos hidroxilas, que são formados pelo oxigênio e hidrogênio, a qualquer composto que seja considerado tóxico. Então, pesticidas, inseticidas, medicações, né, que sejam considerados tóxicos para essa célula. Então, são adicionados esses grupamentos nesses compostos químicos para eles serem excretados com mais facilidade. O complexo de Golgi é essa estrutura aqui, no formato de sacos achatados, sacos empilhados. E essas vesículas, né, elas fazem parte do complexo de Golgi e é a partir delas que os lisossomos serão originados. Então, o complexo de Golgi, ele faz o papel de armazenamento, empacotamento e remessa de substâncias. Então, é a partir dele que as substâncias serão direcionadas, né, para onde elas precisam atuar. Então, é nessa organela que as substâncias são, então, armazenadas e endereçadas para o local onde elas vão atuar. Os centríolos são estruturas, né, não membranosas muito importantes no processo de divisão celular. Então, na nossa aula de mitose, vocês verão como é a atuação direta dos centríolos nesse processo. O citoesqueleto, então, é essa estrutura que fica no citoplasma, então, formado, né, por microfilamentos, microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermediários, por onde, então, as organelas elas vão se deslocar. Então, esse citoesqueleto funcionam como trilhos, né, por onde as organelas estão inseridas e por onde elas vão se deslocar. O núcleo é uma estrutura, né, formada pelo envoltório nuclear, que é essa membrana, pelo nucleoplasma, pela cromatina, que é formada pela eucromatina e pela heterocromatina, e pelo nucleolo, tá? Então, o núcleo é formado por essas 4 estruturas. Não são todas as nossas células que possuem núcleo. Nós temos células anucleadas, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue. Mas a maioria das nossas células tem núcleo único em uma posição central.
O tamanho do núcleo é variável e a sua quantidade também. Então, da mesma forma que nós temos células no nosso corpo anucleadas, nós temos células com um núcleo e nós temos células com vários núcleos, tá? Com mais de um núcleo. Então, isso vai depender do metabolismo da célula e da função que essa célula vai exercer no nosso corpo. Então, dentro das nossas células, né, das células eucariontes, tem o núcleo. Dentro do núcleo vai ter o material genético empacotado, enovelado, formando o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que esse DNA empacotado, enovelado, condensado. E o gene, que é um fragmento desse material genético. O gene, que é um pedaço desse material genético. Lembrando que as nossas células somáticas, cada uma delas tem 46 cromossomos, e que as nossas células sexuais, cada uma delas tem 23 cromossomos. Diferentemente da célula eucarionte animal, a célula eucarionte vegetal, ela tem algumas particularidades. Então, por exemplo, ela tem uma estrutura que é a parede celular, que é externa à membrana plasmática, que vai servir para dar forma à célula vegetal e proteger essa célula. Tem vacúolos bem desenvolvidos que servem para armazenar substâncias. E tem algumas organelas, né? Uma organela em específico, que é chamado de cloroplasto, que ela armazena a clorofila, que é o pigmento necessário para dar a coloração verde das plantas, para elas realizarem a fotossíntese. Bom, pessoal, então essas eram as informações básicas a respeito das células eucariontes, né, animal e vegetal. Aqui foram as referências nas quais eu me baseei. Agora, nas próximas aulas, nós vamos estudar de uma forma aprofundada, né, cada estrutura da célula. Então, começaremos pela membrana plasmática e estudaremos todas as organelas dessa célula, todos os processos que essas organelas desempenham e como que eles acontecem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e bons estudos.